Agora sim. É, então, vamos começar. Serão apenas. Estou hoje feliz. Nós somos mais de 100 pessoas para aprender sobre Jesus. Olha que coisa boa. Jesus, assim, não precisa de apresentação, né? Mesmo as pessoas que nem religião têm, eles sabem, eles têm um certo cuidado, uma alegria, uma felicidade é, sobre Jesus, porque esse homem Deus, que a gente vai ver isso aí, que andou aqui na terra, andou, botou os pés no chão, andava de sandália, porque não era sapato fechado na época que ele andava, um carpinteiro. Esse homem Deus, ele veio aqui na Terra há 2021 anos, 2021 anos atrás, e mudou, né? É, pastor Alexandre Chimenez diz assim, ele foi tão especial que o mundo se dividiu, antes dele e depois dele. Então, não tem assim, não tem. E sinceramente, muitas pessoas, inclusive ateias, não acreditam em Deus e tal, mas eu nunca vi uma pessoa dizer assim: Jesus não presta, Jesus não, não foi uma boa pessoa. Até o ateu reconhece em Jesus algo diferente nele. Então, foi motivado nisso que a gente vai aprender um pouco sobre Jesus, as características dele, o que é que ele é, né? O que é que ele foi há 2021 anos atrás, o que é que ele é hoje. Então, é isso. Essa é a primeira aula da Escola Bíblica da ELIM, da nossa Escola de Liderança e Ministérios da Primeira Igreja Batista. Hoje eu estou feliz por mais um motivo, né? Do meu trabalho, além dos irmãos da igreja, do meu trabalho, eu tenho a pessoa que divide a sala comigo, que foi minha orientadora do mestrado, do doutorado, Maria de Lourdes. É a primeira vez que eu sou professor dela, tu já pensasse? Ela que me ensinou tudo e eu sou professor dela. E a professora Raíssa, que é a superintendente da EAD, a gente trabalha junto. Então, para mim é uma alegria muito grande, não desmerecendo ninguém, mas é uma felicidade estar aqui, ter a oportunidade de apresentar Jesus Cristo. Veja, nós somos mais de 100 pessoas, então a gente tem que ter uma, uma regra muito, assim, muito mais ou menos fixa para não enfadar ninguém, não. É, a gente programou 10 aulas, a gente pretende dar só 10 aulas, e começar de 8 e ser de 8 até as 9. Não vai ser mais de questão. Talvez hoje eu passe uns 5 minutos a mais, porque talvez nem passe, mas é a primeira aula, assim, são as boas-vindas, que, aliás, eu vi aqui, né, tem uma pessoa muito querida também nossa, uma pessoa que a gente fez amizade lá em Portugal, Ana, que é minha orientanda lá de Portugal, da Universidade de Beira Interior, também está aqui com a gente para aprender sobre Jesus. A gente conviveu um ano e trabalha junto, ainda hoje a gente trabalha junto à distância. Valeu, Ana, está aqui. Mas, veja, hoje, que Jesus é o princípio, ele é o Criador. Jesus é o Criador? Jesus é o Criador? Como é que pode um negócio desse? Então, a gente vai ver isso. A próxima aula o Evangelho de João, que a gente vai estudar agora, o João que escreveu, ele escreve sobre Jesus. Depois, na terceira aula, o João evangelista, aquele que escreveu, ele
ele fala sobre um outro João. João era um nome bem comum, sobre João Batista, porque João Batista diz algumas coisas de quem Jesus é. Então, a terceira aula vai ser o que foi que João Batista disse que era Jesus. Aí, depois da quarta aula, quinta, sexta, sétima, oitava e nona, são palavras, definições que o próprio Jesus, ele próprio disse. Ele disse que ele era o pão da vida, ele disse que era a luz do mundo, ele disse que era a porta das ovelhas e o bom pastor, ele disse que era a ressurreição e a vida, ele disse que era o caminho, a verdade e a vida. E ele disse que era a verdadeira, a videira verdadeira. O que é isso? Foi ele que falou que ele era isso. O que é isso? Por que ele falou desse jeito? E, finalmente, na última aula, que deverá ser no dia 12 de maio, a gente termina. Jesus é o Filho de Deus. Impõe uma identidade. Então, o programa está aí e, se Deus quiser, a gente não vai fugir disso, para a gente saber que a aula começa de 8 e termina de 9, e a gente saber que a gente começa no dia 10 de março e termina no dia 12 de maio. É assim que a gente tem que trabalhar com muita gente, para a gente, todo mundo se programar. Né? A inspiração de eu ter escrito esse livro e dar essas aulas foi porque já no finalzinho, agora, já na pandemia, lá em Portugal, tem um pastor muito querido nosso, o pastor Gabriel Neubran, da Igreja Presbiteriana Dom Benito, na Espanha. Na verdade, ele aqui é de João Pessoa, casou com Kelly, que era da nossa igreja, claro, e casou com um pastor, agora está na Igreja Presbiteriana, né? Mas eles estão lá em missões, e ele é um pastor muito organizado e muito amigo, sabe? E morava lá a 300 quilômetros da gente. Eu e o João, Kelly ganhou 2 bebezinhos, 2 meninas, e a gente foi lá visitar. E ele, por causa da pandemia também, pregando em espanhol, ele estava pregando sobre o Evangelho de João. E todo domingo, eu e o João, a gente se acordava em Portugal e ligava a internet, era 10 da manhã de Portugal, a gente escutava Gabriel. E quando terminava Gabriel, que a gente ficava por ali, almoçava ou não, aí começava o pastor Estevão. Daqui a gente conectava o pastor Estevão, e o pastor Estevão começou a pregar sobre Marcos, Mateus e Lucas. E aí era engraçado que uma coisa completava a outra, e foi muito bom essa época de aprendizado para mim. E eu disse assim, poxa, em João Pessoa o pessoal está tendo o pastor Estevão está fazendo muito bem, mas ele está dando 3 evangelhos. Eu queria chegar lá e dar o evangelho de João. E quando eu cheguei aqui, conversei com o pastor Daniel conversou com o pastor Estevão, deu tudo certinho, né? Então, eu agradeço a minha família, a João, a meus filhos, que foi fonte que me segurou, assim, lá na pandemia. Lá era um apartamento bem pequenininho, e a gente vivia assim, trancado, mas Deus deu força, e Marcelo junto de mim, e os outros 2 filhos aqui à distância dava força com meu genro. Pastor Neto, eu agradeço muito, é meu irmão, capítulo 9, eu estava assim meio perdido de escrever, digo, Netinho, o que é o caminho à verdade? Claro que eu sei, mas como é que eu preparo uma aula sobre o caminho? Aí Netinho disse assim, Rico, olha, vá por esse caminho, por esse. Foi o que o pastor Daniel fez assim comigo na videira verdadeira. Ricardo, vai assim. Pastor Jonas está lá morando em Coimbra, a gente foi visitar ele umas 4 vezes. Aí o pastor Jonas disse assim, Ricardo, tu vai ensinar sobre o Evangelho de João, é o Evangelho místico. Eu digo, homem, eu não vou nem usar essa palavra para meus alunos, porque se eu disser que é místico, o povo sai correndo, que não entende que místico tem a ver com divindade, tem a ver com alguma coisa que Jesus era mais, não era de misticismo
desses que a gente não quer nem falar. Aí, mas que bom, então todo mundo me ajudou um pouquinho a escrever. E Josinha, minha esposa, que está aí, foi que revisou tudinho, dizia essa frase está ruim, e assim, eu só tenho a agradecer, né? Então, esse estudo é um estudo sobre Jesus, à luz da Bíblia. Mas qual é o foco? O maior foco é o que o Evangelho de João diz que é Jesus Cristo, né? Tem muito, olha, minha gente, no meio de 100 pessoas, e isso também vai ficar gravado no YouTube, tem muita gente que diz assim, eu não acredito na Bíblia, eu acho que a Bíblia contém parte da palavra de Deus, então nem porque a Bíblia foi escrita por homens, então, e assim, essa aula não é, existe aula para dizer por que a Bíblia é correta, mas não é o caso. A gente aqui adota a seguinte premissa. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é completa, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, e porque a palavra de Deus está correta. Não tem perigo da Bíblia estar errada. É essa premissa que a gente tem. E eu, louvo a Deus, se aqui, me escutando, tiver alguém que não acredite na Bíblia, mas queira aprender sobre Jesus. Eu louvo a Deus se aqui tiver alguém de uma religião afro que nem fala de Jesus, mas está querendo aprender sobre Jesus. Que coisa boa! Que coisa boa! Eu quero dizer que, mas eu adoro você estar aqui, se é o caso de você. Porque, independente de religião, Jesus é Jesus e a gente dá as boas-vindas a todas as pessoas. Eu quero que você esteja aqui, mesmo que você não acredite na Bíblia. Agora, a gente vai dar nossas aulas baseadas na Bíblia. Depois, até, se você quiser perguntar, pergunte, e a gente está aqui para tirar a dúvida e nunca brigar, porque o objetivo aqui é aprender sobre Jesus Cristo. Né? Então, eu disse a vocês que o pastor Estevão estava ensinando sobre Mateus, Marcos e Lucas, que escreveram os evangelhos. Quem foram essas pessoas que escreveram o evangelho? Olha, Marcos foi o primeiro evangelho escrito. Ele foi escrito quando João Marcos, que é o nome dele, estava na cidade de Roma, e foi mais ou menos no ano 57 depois de Cristo. Não foi o primeiro livro do Novo Testamento, mas foi o primeiro evangelho escrito mais ou menos em 57 depois de Cristo. Ele escreve em Roma para os romanos, né? Depois, o segundo evangelho escrito foi Mateus, também chamado de Levi, né? Foi escrito mais ou menos no ano 70 depois de Cristo. E quando Mateus escreveu, os estudiosos, os teólogos dizem que ele estava lá em Jerusalém quando ele escreveu o evangelho de Mateus. Ele escreveu. O terceiro evangelho escrito foi o evangelho de Lucas, o médico Lucas, né? Ele foi escrito quando Lucas estava em Antioquia. Antioquia virou assim um lugar de estudos depois que Jesus é crucificado e assunto aos céus. Ele foi dali que Paulo, Barnabé saíram para as viagens missionárias e Lucas estava no meio disso. Então, Lucas, o médico, ele escreveu para os gentios, mais ou menos em 80 depois de Cristo. E João, que é a base de nossos estudos, João, filho de trovão, né? Está escrito lá em Marcos 3,17, filho de trovão. Ele escreveu para os gregos. E foi o último que escreveu. Ele escreveu quase no ano 100 depois de Cristo. Na verdade, dizem que foi no ano 94 depois de Cristo, mas existe um erro, entre 90 e 95 depois de Cristo, né? E João e Pedro, eles eram reconhecidos como os líderes dos 12
apóstolos, né? Apesar de ser completamente diferente, né? Pedro era brigão, João era bem mais calmo, mas está aí os 4 evangelhos que foram escritos. Mateus, quem foi Mateus? Mateus era um cobrador de imposto, minha gente, era chamado publicano. Ele viveu lá aonde Jesus começou o ministério dele, lá em Cafarnaum, lá na Galileia, né? Quando ele escreveu, que escreveu para os judeus cristãos, quer dizer, Mateus ele quis escrever assim para aquele judeu que tinha acreditado em Jesus. Então, quando Mateus escreveu, ele escreve falando que Jesus era o leão da tribo de Judá. Porque quando Mateus escreve que era o leão da tribo de Judá, um judeu que escutava isso entendia. Dizia assim, eita, será que é ele? Porque o judeu sabia na cabeça dele que o leão da tribo de Judá, alguém da tribo de Judá, ia nascer e seria o rei eterno, né? Mateus cita mais de 60 profecias do Antigo Testamento. Por que Mateus faz isso? Porque Mateus ele queria mostrar para os judeus que, olha, tem tal profecia, Jesus cumpriu, tal profecia, Jesus cumpriu, tal profecia, tudo escrito no Antigo Testamento, Jesus cumpriu todas. Rapaz, como é que você diz que ele é o Salvador? Ele é o Salvador. Então, o próprio Jesus e Mateus, eles devem ter morado em Cafarnaum, na cidade de Cafarnaum, mais ou menos uns 3 anos, e porque era morador da região, Mateus, como eu disse, também chamado de Levi, pode ter tido a chance de ter convivido no começo do ministério de Jesus. Talvez, Mateus tenha visto muitos milagres que Jesus fez, e, inclusive, é possível, a Bíblia não diz que Mateus talvez tenha visto Jesus na infância e na adolescência, porque Jesus, na infância e na adolescência, morava em Nazaré, Nazareno, e Mateus em Cafarnaum. A distância era 50 quilômetros. Cafarnaum era perto do mar da Galileia. Esse mar da Galileia seria assim, o pessoal ir tomar banho, pescar. Então, nesses 30 anos de vida que Jesus teve por lá, antes de começar o ministério, Jesus pode ter ido em Cafarnaum muitas, ali era uma cidade muito pequena, é possível isso ter acontecido, né? Então, Mateus, ele vê a opinião e as atitudes de Jesus. Mateus apresenta o reino de Deus. A cidade, a palavra grega que Mateus usa é Basileia. Ele fala no evangelho dele 51 vezes, falando que o reino de Deus tinha chegado com Jesus. Que a gente já podia começar a viver um pouco do reino de Deus, porque Jesus não vive plenamente, mas já começava porque o próprio Jesus era reino de Deus, sabe? Marcos, o nome dele era João Marcos, e todo mundo só conhece por Marcos, era um levita, né? Marcos, ele conviveu muito tempo com Pedro, com Paulo, e o tio dele, Barnabé, né? Vocês sabem que nas viagens missionárias, Paulo e Barnabé saíram muito e levaram ele na primeira viagem missionária, ele desistiu no meio do caminho. Na segunda, Barnabé quis levar, Paulo disse assim, leva não desistiu da primeira vez, não quero não, leve isso aí. Mas, enfim, Marcos era da tribo de Levi, João Marcos era da tribo de Levi, era um levita, né? E quando Marcos escreve, ele escreve por Romanos, né? Como ele escreve por Romanos, ele tem um cuidado. Olha a sacada de Marcos. Ele começa a mostrar que Jesus era servo. Ele veio para servir. Por que ele faz isso? Que o reino de Jesus era outro, era espiritual. Por que Marcos faz isso? Porque ele escreve para os romanos. E ele jamais queria colocar Jesus em pé de igualdade com César, porque isso não tinha sentido. Jesus é tudo, César não é nada. Mas os romanos tinham César como Deus aqui na terra. Então, Marcos, quando escreve, diz assim, olha, esse Jesus aí é um servo, ele é um salvador, ele veio aqui para servir, ele veio dar aqui a vida por muitos, né? E Lucas
Lucas era um médico, né? Como médico, ele foi acostumado a cuidar das pessoas, de gente. Então, o livro escrito por Lucas é um livro mais humano, mostra Jesus mais humano, né? É Lucas que registra, eu tenho quase certeza, eu preciso, mas é Lucas que registra que é, quando Jesus é crucificado, empurram a lança e sai água, e essas coisas que, que mexem com o corpo, Lucas tinha prestado atenção. É um livro que ele escreve para os gentios. Aí, engraçado, viu? Marcos e Lucas não eram apóstolos, eles foram evangelistas, eles escreveram. Existem estudos que mostram que Marcos e Lucas poderiam estar na multidão que seguia Jesus, tanto um como o outro. Mas certo mesmo, certo, é que Marcos e Lucas escutaram sobre Jesus de Pedro, Paulo e Barnabé. E em cima dessas informações é que eles escreveram o Evangelho. Né? Então, Jesus não é de jeito nenhum. Jesus, a gente sabe que existe até muito desenho sobre a face de Jesus, não um Jesus de olhos verdes, que Jesus era um judeu, então não tinha olho verde, não ia ter olhos verdes, mas uma imagem espiritual de Jesus Cristo. Ezequiel, lá no Antigo Testamento, viu isso, viu Jesus, porque lá no Antigo Testamento, Jesus era uma promessa, era a promessa que vinha para salvar o povo. Então, assim, Ezequiel diz assim: esse que vem, ele tem a semelhança, tem muitos rostos, o rosto de um homem, rosto de um touro, rosto de uma águia, rosto de um leão. Na verdade, Jesus não tinha 4 rostos, mas quando ele faz isso, é toda uma simbologia. Por quê? Porque ele, como homem, ele foi humano. Ele, como touro, o boi, ele foi um servo. Naquela época existia carro de boi, ele faz o serviço. Como um leão, ele era a realeza, ele era o rei prometido, o rei da tribo de Judá. E como águia, a águia voa alto, representa a divindade. Por isso que alguns estudiosos diz que Lucas escreveu sobre a humanidade de Jesus Cristo. Dizem que Marcos escreveu como Jesus era servo. Mateus escreveu como Jesus era o leão da tribo de Judá, o rei. E João escreveu sobre a divindade de Jesus Cristo. Então, isso aí são estudos, né? E o Evangelho de João? O Evangelho de João, ele foi escrito lá na Ásia Menor, né? Talvez, talvez em Éfeso, ou quando ele escreveu, já escreveu na ilha de Patmos. Está aí uma imagem recente da ilha de Patmos para você ver como é adiantada. Mas há 2000 anos atrás, tu imagina. Inclusive, eu não me lembro, mas uma irmã disse a mim, quando eu falei, outra aula que eu falei da Ilha de Patmos, que queria ir, ela disse, eu fui onde João ficou preso. Para a pessoa entrar, tem até que se abaixar, era inconveniente onde João ficou preso, mas está aí a Ilha de Patmos, né? João foi esse que o imperador Domiciano prendeu ele e botou ele preso em Patmos, né? Ele, João, escreveu o Evangelho de João, que é isso que a gente vai estudar, primeira, segunda e terceira cartas de João e o livro de Apocalipse, né? Que a gente não vai estudar, né? Como é que os teólogos dividem o Evangelho de João? Dividem em 2 partes. O Evangelho de João tem 21 capítulos. Eles dividem em 2 partes. A primeira parte é chamado o Livro dos Sinais. Não é que são 2 livros, mas é assim para a pessoa entender. Livros dos Sinais, que vai do capítulo 1 ao 12. Por que João, como os outros evangelistas, não disse Livro dos Milagres, disse Livro dos Sinais? Porque
ele, mostrando a divindade de Cristo, ele estava dizendo que o milagre em si é muito pouco para Jesus Cristo. Os milagres que Jesus Cristo fez mostram e apontam um sinal. Qual é o sinal que os milagres que Jesus fez apontam? Que ele era o Filho de Deus. Ele era o próprio Deus. Então, do capítulo 1 ao 12 tem isso. A partir do capítulo 13, Jesus começa a dar recomendações para a gente, lá em João para os apóstolos, mas recomendações para a gente. Começa a se despedir, começa a se preparar que vai morrer, e morre e ressuscita. Então é assim. Né? Esse evangelho diz que quem escreveu foi o discípulo que Jesus amava. Discípulo que Jesus... Aí, oxe, é muita pretensão de João, né? É não, minha gente. É não. Jesus ama todos. E eu já escutei muita gente dizer assim: ei, quem tu és? Aí o cara diz assim: eu sou amado do Senhor. Outros dizem assim: ah, eu sou filho de Deus. João diz assim: Jesus me ama. Então, teve um certo momento na vida do apóstolo João, que escreveu, que ele disse assim: o discípulo que Jesus amava. Existe, não é que Jesus não amasse outro, não, mas João já reconhecia que Jesus amava ele, sabe? Como me ama, como ama vocês, né? Então, João, existe até uma dúvida, mas 99% dos teólogos sabem, acreditam, que o evangelho de João, quem escreveu foi João. Porque havia uma possibilidade de ter sido Tiago. Por quê? Tanto Tiago como João sabia muito, porque o Evangelho de João fala muito dos judeus na Palestina, muito sobre lei, sobre rito judaico. Então, quem escreveu tinha que ser um judeu, né? E, então, quem escreveu sabia muito sobre judeus, está familiarizado com as expectativas messiânicas dos judeus. Os judeus esperavam um Messias. Eles sabia que existia uma briga, uma hostilidade entre os judeus e os samaritanos. Ele sabia que era importante as escolas religiosas, para a gente ter ideia, um judeu com 8 anos de idade vai para dentro de uma sinagoga aprender os versículos da Torá, do Antigo Testamento, dos 5 livros atribuídos a Moisés. E ele conhece a forma como o sábado é observado, sabe? Então, e só poderia ter sido um deles. Então, como Tiago morreu na espada, foi o primeiro apóstolo que morreu, sobrou João. Por isso que todo mundo acha que foi João que escreveu. João era pescador, galileu, era da região da Galileia, né? Atribuem que ele era mais ou menos 6 anos mais jovem do que Jesus, era um discípulo amado, né, como a gente disse, né? A Bíblia relata que ele era irmão de Tiago o maior, ambos pescadores, né? A Bíblia relata que eles eram chamados filhos do trovão, né? A Bíblia relata que o pai de João e de Tiago era Zebedeu, e sua mãe, tudo indica que era Salomé. O nome dela aparece no livro de Mateus, de Marcos, e quando você compara com João 19, possivelmente Salomé era irmã de Maria, mãe de Jesus. Então, a Bíblia não é clara sobre esse aspecto, mas talvez João Evangelista era também primo de Jesus. E não confunda com João Batista, porque João Batista, a Bíblia diz que João Batista era primo de Jesus, mas talvez o João Evangelista tenha sido também primo de Jesus, mas isso pouco importa, né? Então, o Evangelho de João, além de ser inspirado, João escreveu o que ele viu, né? Por isso que tinha que ser ou João ou Tiago,
Porque a Bíblia mesmo diz assim: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E lá em João 19 diz assim: e aquele que viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. Ou seja, quem escreveu o Evangelho de João, João, estava presente. Ele não escreveu de ouvir falar, ele escreveu porque ele viu aquelas coisas acontecerem, né? João e Pedro, após a morte de Cristo, também Tiago, eles, os três, eram reconhecidos como as colunas na igreja. E quem cursou comigo no semestre passado, Gálatas, se lembra que Paulo diz assim: você, João, Pedro e Tiago, são as colunas da igreja, mas se vocês quiserem mudar um sentidozinho aqui na Bíblia da época, assim, na palavra de Deus, no que Jesus é, para mim não serve. Vocês são coluna da igreja. Então, era isso aí, né? E qual foi o objetivo da escrita do Evangelho de João? A Bíblia responde. A Bíblia responde qual foi o objetivo da escrita do Evangelho de João. A Bíblia diz em João, lá no final, que ele só tem 21 capítulos, no capítulo 20, diz assim: e estes escritos, estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Pronto. Está aqui escrito qual é o objetivo do livro de João, né? Se você comparar o Evangelho de João com os outros, veja, Mateus e Marcos, ele escreve desde o nascimento, o batismo, e falam do ministério de Jesus na Galileia, a morte e ressurreição. Lucas, que era o médico, ele ainda escreve sobre Jesus adolescente. Agora, João não. João, quando ele escreve, ele já começa de Jesus indo se batizar. E os outros três evangelhos sinóticos, sinótico é uma palavra usada porque eles contam muitas coisas semelhantes, e João é mais diferente, não é considerado sinótico, não. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas, eles contam muito do que Jesus viveu lá na Galileia, João conta muito do que Jesus viveu na Judéia. E está aqui um mapa para vocês entenderem onde era a Judéia e a Galileia. Você vê, a Judéia é o sul de Jerusalém, engloba Jerusalém. Aí essa parte azul tem Samaria, que tinha a cidade de Samaria, Sicar, que tinha um monte que os samaritanos começaram a Gezerim, começaram a adorar a Deus em vez de ser lá em Jerusalém. E depois disso tem a Galileia, lá em cima. Então, não sei se vocês se lembram que quando Jesus ia... mas isso é assunto para depois, mas quando Jesus ia nascer, Jesus nasceu em Belém da Judéia, que fica lá a 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Fugiu para o Egito para não ser morto por Herodes, e depois quando Herodes morre, ele podia ficar na Judéia, mas José e Maria, avisados, eles preferiram subir lá para Galiléia, para Nazaré. Então, Jesus nasce aqui na Judéia, e criança, e até 30 anos de idade, vai lá para cima, para Galiléia. Por isso que ele é o Galileu, Nazareno Galileu, né? Como é, isso é o mais importante, é logo na primeira aula. Qual é o que é que o Evangelho de João fala? Como é que começa o Evangelho de João? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Eu passei um dever de casa. Eu disse assim: como é que começa a Bíblia?
como é que começa a Bíblia, como é. Eu sei que alguns viram, eu disse, decora as 3 primeiras palavras da Bíblia, lá em Gênesis. É assim, no princípio criou, no princípio, Bereshim barra Elohim. Eu aprendi lendo, viu? Aprendi escutando. Bereshim barra Elohim. No princípio criou. Elohim é Deus. Aí não sei dizer, não, os céus e a terra. Não sei dizer em hebraico, não. A Bíblia começa com 2 palavras, Bereshim barra, e a terceira palavra é Elohim, no princípio criou. Eu vou pegar essa parte que João começa e vou colocar as palavras gregas que João escreveu lá no Evangelho de João. Está lá. Em Ashe, in Ho, Logos. Caió, Logos, em Proslol, Terra, Tiam, bom. João começa, no princípio era a palavra. Vocês estão percebendo alguma coisa? As 2 primeiras palavras da Bíblia, escrita em hebraico, né, são as 2 primeiras palavras do Evangelho de João, escrito em grego, mas são as mesmas palavras. O que é que isso significa? Eu vou gastar 2 minutos explicando a vocês as bases. João escreveu na língua grega. Ele estava na Grécia. Ele estava escrevendo. Então, quando ele escreve em Asher, no princípio, existe uma razão. Os gregos, a cultura helênica da época, tinha 4 pilares, 4 palavras que moldava a mente de um grego. A primeira palavra, o primeiro pilar era Ashi, que quer dizer o início, a raiz de tudo. Um grego, quando escutava a palavra Ashi, ele sabia que quem estava pronunciando Ashi estava dizendo assim, é a raiz de tudo. Por exemplo, se uma família está morta de fome, está faltando comida dentro de casa, estão brigando muito, estão quase se separando, o problema não é a fome. A raiz do problema é talvez uma falta de emprego. Estão entendendo? A fome é uma consequência. A raiz, assim, o que está lá por trás da falta de comida, não é a falta de comida em si, é a falta de emprego. Então, ache é o princípio de tudo. O segundo pilar é a palavra physis, que quer dizer assim, a natureza. Nós somos homo sapiens, embora tem gente doida, que tem uma mulher lá na Suécia que diz que quer ser um gato. Ela pode até querer ser um gato à vontade. Só que nós não somos gatos. A natureza da gente, físis, você é um homo sapiens, você tem DNA aqui, esse é um ser humano. Era a segunda palavra. Isso os gregos sabiam muito bem. A terceira palavra é cosmos, do grego é universo, né? O nosso universo é o planeta Terra, não é Marte, é planeta Terra. E a gente vive na Terra, não é dentro do mar, sabe? E a gente respira, não é dentro da água, a gente respira o oxigênio que está aqui. Isso é o cosmos nosso, né? E a última palavra que dava sentido à filosofia grega era o logos. Logos significava propósito, era a palavra, era o propósito, era o sentido de tudo. Então, os gregos, eles não tinham problema nenhum com a raiz de tudo, com a natureza, com o universo, eles tinham um problema com o propósito, eles perguntavam assim, para que eu vivo? Os filósofos gregos, eles não tinham problema nenhum, Platão, Sócrates e lá para trás, não tinha problema nenhum no Ache, no Fis, no Cromos, eles tinham problema no Logos, porque eu vivo, né? Então, quando o João começa a dizer assim, no princípio era o Logos, no princípio era a palavra, né? Se você traduzir assim, ao pé da letra grego, diz assim, uma tradução grega é assim, a raiz de tudo era a palavra, né? Aí, quem estava escutando gregos como judeus, tudo bem, porque o princípio de tudo tem um propósito, ele não brigou com ninguém, João.
Aí, quando ele disse a segunda e a terceira frase, disse assim, e a palavra, o Logos, estava com Deus. E uma tradução grega quer dizer assim, todo o propósito da vida estava com Deus. E Deus era a palavra. Ou seja, Deus era o propósito de tudo. Aí, meu filho, já começou a deixar os gregos nervosos. Porque os gregos tinham muitos deuses, muitos. E João estava dizendo que o propósito de tudo era um Deus, né? Então os judeus estavam tudo tranquilo, porque os judeus acreditavam num Deus único, Deus Pai, né? Então os judeus até agora estavam aí. Quando João diz assim, e ele sabe quem é Jesus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz do mundo, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Pronto. Deu um nó na cabeça dos gregos e dos judeus, porque João desafiou, porque agora João disse que Jesus era o próprio Deus. João afirma que o propósito da vida é Deus, e quem era esse propósito? Jesus. Jesus era Deus. Deus fez tudo, tudo criou. O judeu acreditava nisso. Os gregos acreditavam que algum Deus tinha feito uma faíscazinha de conhecimento e tudo tinha sido criado. Então, quando João diz que Deus tinha tudo criado, não afetou ninguém. Agora, quando João diz assim, e esse Deus é Jesus Cristo, abra os olhos, percebam que quem é Jesus. Isso mexeu muito e a melhor definição sobre Jesus Cristo está nessa primeira aula. Jesus é o próprio Deus encarnado. Jesus é o próprio Deus que lá no Bereshim de Gênesis, tudo ele fez, tudo ele criou. Jesus estava, o nome é Elohim, é Deus, é plural, não é que são deuses diferentes, não, é porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três juntos, lá no princípio, no Gênesis, no livro de Gênesis, os três estavam juntos no princípio, tudo criando. E tudo que foi feito, tudo que foi criado, nada se criou sem Jesus Cristo estar no meio. Menino, isso é uma grande revelação de João Evangelista, né? Algumas consequências sobre isso de Jesus ser Deus, né? Os gregos, eles tinham um Deus, era Zeus, mas ele não tinha um Deus. Zeus dividia o trono dele com mais outros três deuses, ele era o principal, mas eles tinham muitos deuses. E João diz assim, não, Jesus Cristo não é o principal Deus, ele é o único, ele é totalmente Deus. Por isso que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus Cristo era Deus. E existia na cultura grega, que João está descrevendo, Hércules. Hércules era o filho de Zeus, com uma humana. Então, Hércules é um semideus, ele é meio Deus e meio humano, e Jesus Cristo não, Jesus Cristo ele é totalmente humano, Jesus Cristo é totalmente Deus e totalmente humano, tanto que João diz assim, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, ele se fez carne, ele é totalmente humano, né? Essa confusão permanece até hoje. Por exemplo, eu vou adotar, nunca falar mal de nenhuma religião, mas eu nunca estou falando mal, só estou ensinando a vocês, né? Os testemunhos para testemunho de Jeová, Jesus não é Deus. Jesus é um filho, ele é o carpinteiro, ele é o mestre de obra de Deus. Ele é importante. Os testemunhos de Jeová, Jesus é importante sim, mas ele é
o mestre de obra, que Deus criou Jesus e tudo que foi feito, Jesus fez porque Deus mandou ele fazer, ele é o mestre de obra. Jesus é um filho de Deus igual a mim, igual a você. Não é. Allan Kardec, ele diz que Jesus Cristo é um espírito superior. Mas, assim, quando o pessoal de Kardec diz isso, diz elogiando Jesus, pensando que está fazendo um elogio a Jesus, né? Não é um elogio a Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é tudo, ele é Deus completo. E eu quero que vocês entendam que, como Jesus tudo criou, olha, nós, seres humanos, nós temos corpo, alma e espírito. A Bíblia relata lá em Gênesis capítulo 1 que Deus soprou o fôlego de vida em nós. Quando ele sopra o fôlego de vida, ele está imprimindo na gente um espírito. Deus é o Criador do corpo e do espírito e da alma de todos nós, de mim e de vocês. Se ele é o Criador dos espíritos, de nosso espírito, como é que Jesus é só um espírito superior? Não. Ele é muito mais. E não vou entrar em detalhes, não, assim, de inconsistência de religião, porque eu não vou falar mal de religião. Eu só quero dizer a vocês que Jesus é muito. Ele não pode ser. Ele não, por mais elogio que uma pessoa de Kardec queira dar a Jesus, chamando ele de espírito superior, ele não é um espírito superior, ele é muito mais do que isso. Não pode ser. Ele é Deus, né? Finalmente, Jesus Cristo tem uma conversa lá com Nicodemos, e Nicodemos, e Jesus fala do novo nascimento, que todos nós temos que nascer de novo, e fala de salvação, fala de vida eterna, né? Os gregos, eles imaginavam que os gregos imaginavam que todos nós deveríamos ter um novo nascimento, sabe? Mas eles não tinham noção direito do que significava salvação. Eles diziam que precisava ter uma regeneração da alma. Os gregos sabiam disso, né? Mas eles não acreditavam em vida eterna. A vida, tanto que Epicuro, que Paulo conversa com eles lá em Atos, capítulo 9 a capítulo 13, ou 17, mas que Paulo conversa lá com os filósofos epicuros, ele não acredita em vida eterna, vida após a morte, né? Então, eles acreditavam que a vida eterna era como Sócrates, e deixou um monte de coisa escrita, e hoje eu já falei de Sócrates, então ele ganhou vida eterna, porque eu estou me lembrando de Sócrates, estou falando de Sócrates, penso logo existe, né? Mas não, Jesus está falando de um novo nascimento de verdade, porque ele justifica pecado. O sangue dele morto na cruz, e a gente vai ver isso nas aulas que seguem, ele seria a salvação, e ele traria uma vida eterna. Então, Jesus Cristo, ele, no Evangelho de João, ele cita 4 eu sou. Eu sou, simplesmente eu sou. Disse-lhe Jesus, é verdade, digo que antes de que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o quê? Não falo de todos vós, eu bem sei que eu tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo levantou-se contra mim o seu calcanhar. Eita, está falando calcanhar, ele está se referindo aqui a Gênesis capítulo 3. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer acreditais que eu sou o quê? Por isso vos disse que morrereis em vosso pecado, porque se não credes que eu sou. E disse Jesus, quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Oxe! Jesus diz, eu sou o quê, rapaz? Depois, Jesus acaba essa conversa de falar só o eu sou, ele fala que ele é o pão, a luz do mundo, a porta,
o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e a verdadeira videira. Então, calma. Aí isso a gente vai ver nas próximas aulas, né? Hoje foi uma introdução,